Um ótimo domingo a todos, viu? Tanto nesse ambiente agora de algumas horas de culto, tanto também no decorrer do seu dia, os seus afazeres, as suas comunhões, né? Reuniões familiares. Alguns talvez irão trabalhar hoje ainda. Aqueles que estão trabalhando, que Deus guarde e proteja. Aqueles que virão ao culto da noite. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso propósito da continuação da nossa carta de Éfeso, ou de Efésios, eu gostaria de comentar com os irmãos o cenário atual do que está acontecendo, viu? A Bíblia manda a gente ficar atento, então vigiai. A qualquer momento, aquilo que a gente espera, em que acha, em que não vai acontecer, irá acontecer. A vinda de Jesus está muito, mas muito, muito perto, ok? Todos os cenários e todas as palavras que foram ditas ao nosso futuro, que é hoje, estão debaixo do nosso nariz. Todas as guerras possíveis, reinos, essas guerras, elas são geográficas e espirituais, totalmente dentro daquilo que é cabível para a volta de Jesus, ok? Então é uma guerra bíblica. A gente, por muitas vezes, oramos para a guerra se cessar, né? E às vezes a gente pode estar orando contra aquilo que deve ser feito e executado nos últimos dias. Pedimos a Deus que guarde a vida dos inocentes e pedimos a Deus que nós que estamos aqui temos a nossa guerra civil, né, irmãos? Temos a nossa guerra aqui, que também não é fácil. Pedimos a Deus com muita intensidade que Deus guarde a nossa saída, a nossa entrada, as famílias, a vida de todos os inocentes, as crianças que precisam estudar, os pais que precisam sair aos seus trabalhos e retornarem, aqueles que ainda estão no campo estudantil. Que Deus possa guardar a todos, porém, os últimos dias bíblicos seriam desta forma, de como estar acontecendo, ok? Fique atento, porque a gente está a um pé de mais uma guerra mundial, e ela afeta todos os países, tá legal, pessoal? Todos os países. Isso tem muito a ver com os últimos dias. Há uma matéria em seminário teológico chamada numerologia. Ela trabalha muito números. Eu acredito também nos números porque a Bíblia diz Deus fez tudo em 6 e no 7º descansou? Por que a Bíblia diz 40 dias, Jesus, Moisés, a terra, espias, né? Quando Deus fala de dias, às vezes não é um número, mas é um determinado tempo. Por exemplo, as semanas de Daniel, né? Elas são divididas, meio tempo e depois meio tempo. São 7 semanas, dividido, na verdade, é o reino ali do anticristo, onde ele vai governar. 3 anos e meio com falsa paz e 3 anos e meio depois ele vai se demonstrar como um Deus, vai querer adoração para si próprio. Então esses tempos bíblicos são chamados ciclos. Você tem uma contagem, que é uma contagem que é real para a gente e mostrada agora após Jesus, tá? Mas o mundo já existe muito antes de Jesus. O nosso calendário antes dele seria AC, antes de Cristo. E hoje se torna um calendário DC, depois de Cristo. Estudiosos e pessoas que trabalham com essa questão de tempo, e hoje é muito fácil descobrir, desenterra um osso de um dinossauro, as pessoas levam a laboratórios e dizem qual foi a época e o ano desse dinossauro. Então é muito fácil, a ciência hoje, né? Daniel 12:4 diz, no final dos tempos a ciência se multiplicaria, ou seja, tudo dentro disso aí. Aonde eu quero chegar é que nós estamos próximos ou já no ano 6000 da raça humana da Terra. Então tem alguns sinais que Deus mostra para a gente, devemos estar bem atentos para eles. Além do terremoto, da fome, das pestes, praga. Nós vivemos aí, 3, 4 anos atrás, todo mundo pensou que o mundo ia acabar, irmãos, com pandemia. De fato, acabou para alguns, né? Muitas pessoas foram dizimadas. Também é pestes, né? Mas onde eu queria chegar no número 6000 é que o número 6000 na Bíblia é o número do homem. E depois viria o número de Deus. Porque lá no Gênesis diz que Deus descansou. E a Bíblia diz no Salmo que um dia para o Senhor como 1000 anos. E depois desses eventos todinhos, vai ter um ciclo de 7 anos do anticristo governando. E depois desse tempo do anticristo governando, 7 anos, se completa os 6.000 anos ali,
nós teremos aquilo que para nós é um dia, mas para Deus é 1000 anos, chamado milênio. Então todas as coisas estão se encaixando de forma perfeita. Onde eu quero chegar, não é embolar sua cabeça, mas pelo menos dar um start para você. Mais uma vez, 22 de junho de 2025, Jesus ainda não voltou, mas vai voltar. Diria para os irmãos que não falta mais nada, somente a trombeta soar, ok? E não vai ser visível, tá? Vai ser invisível. É nos ares essa primeira volta de Jesus. Buscar a igreja. Então, atenção à palavra de hoje, que se alguma coisa te comprometa ainda, você deixar a sua subida para a segunda leva, vai ser ruim demais. Se agora está difícil para você, não queira ficar depois. É muito complicado. Voltemos à palavra, amém? Na quarta-feira nós falamos no livro de Efésios, no capítulo 4, não foi isso, pessoal? Efésios capítulo 4, e o nosso tema foi nananina não, correto? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi o que então? Ué, nananina não, gente. N-A-O-Tio não, nananina não. E a gente nos deparamos com uma série de coisas que Deus, Ele diz para a gente não fazer. Aí eu coloquei para vocês, né? O solteiro diz, não quero casar porque vai ter um monte de regra, né? Aí aquele que não é de Cristo, eu não quero ir para a igreja porque vai ter um monte de... Nada pode. De fato, quando você tem um compromisso, uma aliança com alguém, muitas coisas, talvez que você achava, não era que podia, você achava que poderia, não pode mais, entendeu? Você não tem que casar e agora viver uma vida de solteiro como alguém que não tem compromisso no lar, né? E a mesma coisa, agora que você decidiu ir para a igreja, faça-se a cumprir a palavra na sua vida, seja igreja, né? E nós ouvimos muitos nãos aqui, e tentei passar aos irmãos que esse não, que muita gente não gosta, né? Muita gente não acha, ficar na igreja tem que abrir mão de tudo, isso é um benefício para a gente. Terminamos aqui com Deuteronômio 28, né? Quando Deus diz assim, se ouvires a minha voz, obedeceres, ou seja, se eu rejeitar aquilo que é a minha carne, a maioria desses nãos em que eu vou dar é para a minha carne, se eu rejeitar esses nãos, certamente aquelas promessas de Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, se cumprirão na minha vida. Deus vai abençoar tudo, desde o levantar ao deitar, em todo o fruto do trabalho, seja na cidade, no campo, até o fruto do ventre. Então tudo ali está descrito que a partir do não, que eu rejeitar as minhas obras carnais, né? Rejeitar, na verdade, e entender também que o não de Deus é um benefício meu, principalmente começando comigo, eu serei ricamente abençoado pelo Senhor. E nada eu terei falta. E eu quero completar aqui agora no capítulo de número 5, lembrando que nós não teremos o capítulo 6, que Efésios eu comecei de trás para frente. Lembra das armaduras, tá? Então só vou ter mais um capítulo na próxima quarta-feira. Aí depois já entrega o mês de junho aos pastores, supervisores, estarão ministrando para vocês. Então nós fechamos o livro de Éfeso agora quarta-feira, tá legal? Aí depois vocês... eu quero colocar algo para vocês também. Eu achei muito legal a quantidade de pessoas que compraram livros, que estão envolvidas no projeto do livro. E eu queria colocar aqui diante da igreja, com os pastores também, que no mês de junho, todas as células, junho, julho e agosto, ok? Todas as células utilizarão cada capítulo do livro nas células, tá legal? Então cada célula, capítulo 1, na próxima quinta, capítulo 2, na próxima célula, capítulo 3, vocês leem, discutem, anotem e cresçam no livro. Faça com que aquela leitura domiciliar, caseira sua também se transforme numa leitura comunicativa e comunitária com os seus irmãos. Aí vocês mergulham bem mais dentro ali. Então nós iremos resenhar também o livro de Timóteo na nossa célula. Pode ser, pessoal? Ok? Quem já tem? Ok, vai ser assim. Se você não tiver a condição de comprar, eu tenho uma revelação para você. O irmão do lado vai te abençoar. Mas não é possível que alguém não tenha condição de comprar um livro. Não acredito. Vamos lá. E hoje o nosso tema é: desperta tu que dormes. Tá vendo?
O irmão aí que não comprou um livro, desperta. Irmão, não é uma compra de um livro, tá? Eu quero tirar essa questão comercial aí de cash aí. Quero só fazer. E no momento em que nós estivermos aqui, começar a doar livros, ok? Vamos lá. O que você vê nessa figura aqui? Descreve ela para mim. Essa pessoa de terno preto está possivelmente morta porque ela está num caixão, correto? Se não, gente, é uma montagem, mas me ajuda, por favor, né? Ela está num caixão, correto? Mas tem alguém do lado dela que está fazendo a mesma coisa que ela, ou seja, simbolicamente ele dormindo, mas ela não está morta. Então tem um dormindo parecendo com quem está morto. Olhe para o seu lado e veja quem é quem. Quem é o homem do caixão? Aponta. Quem é o homem do caixão? Aponta aí. Quem está no travesseiro? Quem está no travesseiro? Ô gente, vamos lá. Quem está no caixão, levanta a mão. Quem está no travesseiro, levanta a mão. Vocês estão ferrados mesmo. Irmão, qual é a diferença dos dois? Todo mundo levantou a mão, cara. Olha isso, dona Emília. Desperta tu que dormes. O texto não está mexendo com quem está morto. A Bíblia diz, morreu, já era, segue-se o juízo. Mas o texto está mexendo com quem está dormindo. E vocês levantaram a mão. Levanta a mão, por favor, quem está no travesseiro. Oi, irmãos. Já de manhã, né? Então, desperta tu que dormes. Eu quero enfatizar a analogia em que essa imagem nos mostra para a gente. Esse texto ele está descrito agora em Éfeso, que a gente vai ler no verso 14, do capítulo 5, e Paulo dá uma dissertiva sobre as obras da luz e obras da carne. Parece uma repetição, mas não é. É até meia paralela ali, mas ele caminha por uma linha mais diferenciada do que nós vemos no capítulo 4, ok? Então ele diz agora como é que nós devemos nos comportar com a luz. Eu me lembro piamente que na quarta-feira nós falamos aqui sobre muitas obras da carne, como é que eles vivem, etc e tal. E agora ele vai requerer de nós que nós sejamos luz, ou seja, a luz não pode se apagar. E aí ele diz no verso 14, terminando essa dissertiva, dizendo assim, ó, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos. Repete comigo, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos. Quando ele diz levanta entre os mortos, que não está ali, é alguém literalmente, você já viu, por exemplo, se tivesse aqui duas pessoas mortas aqui à frente, aqui agora, posso falar o nome de quem não? Duas pessoas mortas aqui, e uma do lado dela, dormindo do lado dela. Se chegasse um Rebecão, tu acha que ele pegaria quantos corpos aqui? Porque os três juntos parecem mortos, ok? Porque é normal de alguém ver alguém morto e se espantar com aquilo, né? Não fazer igual e não tomar para si um exemplo. Então, se tiver duas pessoas mortas aqui ao chão, e uma terceira achar que porventura ela pode ficar igual quem está morto, dormindo aqui, se nós chamarmos aqui o bombeiro Rebecão, obviamente ao pisar naquela porta ele vai dizer assim, está lá 3 corpos estendidos no chão, né? Ele vai dizer literalmente que tem 3 pessoas mortas, até que se explique quem está dormindo aqui, meu irmão, vai ser colocado naquele Rebecão e já era, vai ser dado como um morto. Então, eu nunca acertei aquela frase, quero acertar agora. Porco se mistura, farelo come. Quem se mistura com porco, não vou errar mais, vamos lá. Quem se mistura com porco, farelo come. Quantas pessoas você já conheceu ou conhece, ouviu falar, que já morreram enganadas porque estava no local errado? Levante sua mão. Legal. Qual é o nome disso? Estava entre os mortos. Existiam pessoas com obras malignas, já sentenciadas, já comprometidas com a sua vida, no qual já tinham sido ameaçadas, só faltava questão de tempo. E aí uma pessoa inocente, de boa índole, de família, estava no lugar errado, com a pessoa errada e na hora errada. Um vivo dormindo com quem já está morto, já está sentenciado. E é nessa linha que nós iremos trabalhar, ok? Diga assim, não tem ninguém aqui
dormindo e muito menos morto. Tem certeza? Efésios capítulo 5, verso 1 ao 7. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem tudo que vocês... Volta lá. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no povo santo de Deus. As histórias obscenas e conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos que nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre aqueles que lhe desobedecem. Verso de número 7, não participem do que essas pessoas fazem. De costume, eu vou ler um versículo, os irmãos, por favor, me ajude na próxima leitura, revezando assim, eu um e vocês o outro, por favor. Começo. Portanto, como filho amado de Deus, imitem-no em tudo em que o fizerem. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza, que não haja entre vós ganância, que não haja entre vós esses pecados. Eles não têm lugar na sua família, na sua igreja, na sua cela, no seu casamento, nem na sua casa. Podem estar certos de que nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado. Todo mundo junto agora no 7, 1, 2, 3. Não participem do que essas pessoas fazem. Palavra de Deus para nossas vidas. Alguém pode honrá-la? Glória a Deus. Bom, se você fizer uma leitura, tem meio um texto paralelo. Na verdade, ele não muda. Você vê que a dissertiva de Paulo ela é continuativa. Você vira um capítulo, ele não muda totalmente o assunto. Ele está dentro, ele pode mudar a pessoa, mas ele não muda a direção, o profético dele. E quando nós entramos lá no capítulo 4, o capítulo 5 está na mesma faixa e linha ali do que ele quer trazer, né? Doutrina, pecado, santificação. Mas o interessante é que ele faz uma dissertiva, dizendo assim no verso 3, que não haja entre vocês imoralidade sexual. Aí quando você pensa nessa imoralidade sexual, você pensa nos dias de hoje. Mas essas coisas, a profissão mais antiga do mundo é a prostituição, gente. Mais antiga do mundo. Era uma profissão, anteriormente, isso era discorrido de uma forma sutil, era proibido pela lei, portanto que tem o apedrejamento, tem as sentenças todas, mas era algo muito vulgar. Mas quando ele diz que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza, ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, eu quero dizer para vocês que 2000 anos atrás a gente continua com a mesma coisa, porque isso não sai da nossa vida. Lembrando que o texto que eu fiz e a ministração que eu coloquei os irmãos a entender na última quarta-feira foi sobre a ilha de Éfeso, foi sobre os nossos irmãos gregos, que anos atrás Paulo está dizendo assim, vocês saíram de lá, saíram da onde? Saíram da imoralidade sexual. Então essas pessoas que se converteram eram pessoas literalmente que tinham muitas aberturas sexuais de atos imorais, ou seja, adultério, cobiça, ganância, né?
A gente até colocou aqui os mandamentos: não cobiçarás o boi, nem o gado do seu próximo. Então eram pessoas no qual agora se distava disso, não está mais nesse rol, não está mais nesse campo de impurezas no qual eles eram contaminados, eles foram agora iluminados. Então ele diz: todos esses pecados não têm mais agora lugar no meio do povo de Deus. Ou seja, uma vez que eu decidi literalmente vir para Cristo, tudo aquilo que é anticristo, tudo aquilo que não combina com Cristo, nem com a vida que eu devotei e estou tentando, me esforçando, já tenho conseguido ir mais além, eu devo abrir mão, porque a sua consciência todo dia ela deve te alertar de algumas coisas, talvez que você está fazendo ou que você não fez. Certamente a sua consciência ela lhe alerta daquilo que é certo, daquilo que é errado. É bem notório, isso acontece comigo, com vocês, que antes de nós tomarmos uma postura, existe uma coisa chamada consciência. E quando nós fomos iluminados através do Espírito Santo, isso afloresceu em nós. Ou seja, quando você vai fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, o Espírito Santo ele traz em nossa mente, em nosso coração, se isso eu posso fazer ou não posso fazer. Agora eu quero lhe perguntar: quem tem essa sensibilidade? Levante suas mãos. Graças a Deus. Agora a outra parte do versículo é: quem obedece essa sensibilidade? Levanta as mãos. Diminuiu. Então quer dizer que o Espírito Santo está falando, mas eu não estou obedecendo. Eu vou repetir mais uma vez: quem tem essa sensibilidade de ouvir do Espírito Santo, o que é para fazer, o que não é para fazer, o que você pode, o que não pode, levanta a mão, por favor. Legal. Agora, quantos de vocês ouvindo essa voz não estão obedecendo? Não precisa levantar a mão. Pela primeira enquete eu vi que 50% tem dificuldade de obedecer. Aí o que vocês esperam dos homens, dos pais, das mães, dos pastores, dos líderes, dos professores? Porque se o próprio Deus está falando e eu não estou respondendo, quem dirá os homens da terra? É como se alguém chegasse para mim e falasse assim: pastor, eu queria a sua opinião, porque Deus já falou comigo que eu tenho que fazer isso. Irmão, se Deus já falou, por favor, poupa as duas pessoas, eu e você. Você sabia que tem gente chegando assim, até hoje assim? Não, pastor, porque Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso. O que o senhor acha? Eu não sou anticristo não, filho. Vai consultar a outro. Se Deus já falou, como é que eu vou botar alguma coisa em cima daquilo que Deus já falou? É igual uma pessoa chega e fala, do modo ruim aqui, um exemplo, né? Pastor, eu estou saindo daqui da Rehoboth porque Deus já falou comigo. Pô, cara, eu só levanto e aperto a mão. Obrigado, irmãos. Porque como é que eu vou falar para alguém ficar se Deus já mandou a pessoa ir? Você está entendendo, né? Agora, eu não sei que Deus tem dentro dela, né? Porque tem gente falando que é Deus, está dando cabeçada por aí. Porque quando Deus manda, Ele garante. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Gente. Então que não haja entre vocês imoralidade, é um apelo, impureza, ganância e nem pecado algum. As histórias obscenas, assuntos contados, né? Imagine que esse povo, Rafael Castro, saiu de uma cultura muito estranha, muito sensual, muito promíscua. Agora eles estão com resquício, o quê? Né? Cheio de assuntos que eles viveram, cheio de lugares que eles frequentaram, cheio de ocasiões que eles estão armazenados com isso. Aí o que Paulo está dizendo? Nada do que vocês viveram deve ser contado agora nesse presente. Ou seja, não, mas deixa eu contar o que eu já vi do fulano, deixa eu contar o que eu já fiz. Não, nada do que vocês fizeram. Quando vocês entregaram a vida para Jesus, foi apertado o botão chamado reset. Então o que você fez, o que você já foi protagonista, o que você já passou, isso não interessa. E ele diz, as histórias obscenas ou conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês mais. Em vez disso, sejam agradecidos. E outra questão, a gente não precisa, irmão, de maneira nenhuma, dizer que é convertido, se batizar e depois continuar com as mesmas culturas em que nós tínhamos ontem, com os mesmos costumes em que nós tínhamos antes do nosso batismo, antes da nossa fé. Nenhuma piada mais indecente deve estar nos nossos lábios. Nenhum tipo de conversa mais profana deve habitar em nossos corações mais. Ao ponto de as pessoas detectarem que não só apenas estamos frequentando uma igreja, que só apenas mudamos a nossa forma de vestir,
mas os comportamentos, as aceitações, as negações, todas elas é um conjunto de obra que vai descrever a decisão que eu tomei da minha vida. Há um provérbio chinês que diz assim, em todo tempo prega o evangelho, quando for necessário, use palavras. Então entendemos dentro desses provérbios que os comportamentos também é uma forma evangelística. Como eu ando, o que eu vejo, para onde eu estou olhando, com quem eu estou caminhando, quais os lugares que eu estou frequentando, porque de repente você fala, pastor, eu não roubo, eu não bebo e eu não fumo. Ok, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, tudo bem, mas está na roda dos escarnecedores, e tem aquelas piadas indecentes, e você fica, A Bíblia manda você não sentar mais com ele, não comungar mais essas coisas sarcásticas, essas palavras chamadas obscenas, assuntos que sempre depravam a vida humana, o ser que Deus criou. Está comigo aí, não? Então, nós devemos abrir mão das histórias obscenas e conversas tolas e piadas vulgares. Olha o que nós olhamos no último capítulo, de número 4, verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Dá uma olhada só o que nós passamos por lá. Vamos pavimentar mais um pouquinho e clarear mais um pouquinho para a gente. Assim eu lhe digo, com a autoridade do Senhor, não viva como vivem os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. De que forma? A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumos, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para ele. Tornam-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais. Eu quero que você se atenha a isso aqui. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Pensa num pecado em que vê, em que ouve, em que toca, em que anda. São os ímpios. E um cristão que quer ir para o céu, essa semana eu estive refletindo sobre uma frase que eu li, porque muitas pessoas falam, se Deus é bom, por que Deus fez o inferno? Ora, Deus fez o inferno para quem desobedece. Não é que Deus quer que eu seja lançado no inferno, nem que vós sejam lançados no inferno. Deus não fez o inferno para ninguém, a não ser para Satanás. Antigamente a Bíblia diz que Deus fez separação do dia e das noites, chamando luz de dia e noite de trevas. Mas você já reparou que o inferno foi criado quando Satanás se rebelou contra Deus? Então Deus lançou Satanás, é terça parte dos anjos, no inferno. Não foi feito para a gente. O próprio Jesus, ele fala o que Deus fez para a gente. Quando o discípulo disse para Jesus, e agora o que nós iremos fazer? O Senhor vai nos deixar? Ele falou assim, eu vou preparar morada para cada um de vocês. Então, o recado e o endereço que Jesus deu não é do inferno para a gente. Ele falou, o meu Pai está preparando, na casa de meu Pai, há muitas moradas para cada um de vocês. Se não for assim, não vou teria dito, irei preparar lugar para vós. Então, quero dizer para vocês que a opção de ir para o inferno são os desejos que eu não controlo. Pessoas boas vão para o inferno? Vão, gente. Cada dia mais tem gente chegando lá falando assim, poxa, eu achei que só fazer o que era bom, eu não iria para o inferno. Poxa, eu achei que frequentar a igreja eu não ia para o inferno. Não, irmãos. A Bíblia diz que a nossa roupa tem que estar branca, alvo como a neve. A gente tem muitas tipologias bíblicas, não vale a pena contar e nem colocar aqui para não endereçar e sair desse contexto do capítulo 5, que é muito interessante. Mas a Bíblia diz muitas tipologias de como a noiva deve se comportar, de como ela deve se vestir, como que a igreja deve estar. Então, preste atenção, não adianta uma Bíblia debaixo do braço, não adianta frequentar culto, não adianta frequentar encontros, não adianta passar um tempo investindo na vida religiosa, na igreja, botar camisa de encontro, não adianta fazer aquilo que é um rol para a gente aqui, mas se a alma não estiver purificada, santa, se a mente for uma mente cobiçosa ainda, se a mente for uma mente pecaminosa ainda, pastor, então o que eu faço? Vou sair da igreja? Não, muda de mente, pô. A Bíblia tem um convite para nós mudarmos de mente, a nossa maneira de pensar. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. A Bíblia manda a gente trocar, para que depois a gente experimente qual é a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Deus tem uma vontade agradável sobre nossas vidas, nós precisamos experimentá-las. Tem alguém comigo aí, não?
Então, quando nós lemos aqui o que Paulo diz, ele não muda o contexto. E ele diz, olha o que diz Apocalipse 22:15, gente, que texto horrível de ler e saber que muitas pessoas boas irão para lá, só por causa daquilo que deixaram ou não deixaram de praticar. Apocalipse 22:15, do lado de fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos, os que gostam de praticar a mentira. Então, um mentiroso, o cara é gente boa pra caramba, é um cara que ajuda todo mundo, mas é mentiroso, vai pro inferno. Ninguém quer falar que vai para o inferno. O feiticeiro, irmão, o feiticeiro e o mentiroso está na mesma linha de quem vai para o inferno, irmãos. Pensa num feiticeiro, naquele que é sexualmente impuro, está na mesma linha. Então, de repente, você acha que os cães, os feiticeiros, aqueles que estão lá fora, banhado de idolatria, banhado de obra de voodoo, de magia negra, você acha que ele está longe de você no caminho do inferno. De repente, você que é pego por mentiras cotidianas, normais, você vai para o inferno junto com ele. Mas ele faz obra de magia negra e você é mentiroso. Olha só que perigo que a gente enfrenta. São coisas mínimas, gente. Leia comigo, por favor. Do lado de fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolo e os que praticam e amam a mentira. Então, os mentirosos, os idólatras. O que é idolatria, irmãos? Hoje a idolatria está muito mais além do que uma imagem de estatura, viu? Muito mais. Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra o trabalho, tem gente que idolatra o cantor, tem gente que idolatra o pastor. E, honra e idolatria estão em duas escadas totalmente diferentes. Eu sei distinguir isso muito bem. Muito bem. Então, a idolatria hoje, para nós, o nosso contexto de idolatria é ter outros deuses. Tudo bem, está dentro, né? Então, se você está aqui e tem uma imagem de um santo em casa, você é um idólatra. A Bíblia diz em Êxodo 20, não terás outro Deus além de mim. Pastor, não é um Deus, é só um santo. Santo é só o Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele devemos adorar. Então, são muitas coisas de uma avó boa, de uma mãe boa, de um pai bom, de um avô bom, de um tio bom, que hoje, talvez essa pessoa está vivendo, mas está com o passaporte carimbado para o inferno. Pastor, então Deus é ruim. Não é que Deus é ruim, mais uma vez Deus está dizendo, tem que ser dessa forma. E a pessoa que está do outro lado, que diz ser boa, que não quer obedecer o que Deus está falando, ruim é ela. E a gente diz como um bom. Bom por quê? Porque a gente tem dó. É o vovozinho, a vovozinha, é o tio, né? É a tia, é mamãe, é papai. Irmãos, a lei existe para ser obedecida e ponto. Então, entre achar que um avô é ruim, Deus é ruim é o avô. Entre achar que uma avó é ruim, Deus é ruim é a avó. Deus é bom em todo tempo, irmãos. O que o avô fez? O que a avó fez? Nada. E a Bíblia diz que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Quem é bom na história? Bom é Deus, irmão. Ruins são nossos pais, irmãos. Ruins são nossos parentes, irmãos, que não querem aceitar a verdade. Então o texto é claro. Vai ficar gente fora? Vai. Todo mundo vai ser salvo? Não. Então esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, fica perdido aqui, ó. Por quê? Porque os feiticeiros vão ficar, os cães vão ficar, os que são sexualmente impuros. O que é sexualmente impuro, irmãos? Sexo sem compromisso, sem aliança do matrimônio, irmãos. Você que está aí fornicando aí, não é casado aí, ó. Jesus voltava a ficar os dois, irmão, na cama. Aí fica usufruindo no tempo do anticristo, pode ficar à vontade, né? Endireita a sua vida, irmãos. É tempo de endireitar as veredas. É chegado o tempo de João Batista, irmãos. É chegado o tempo dos profetas, irmãos. Aqueles que pregam uma verdade. Deixe hoje de habitar de forma sexualmente impura. Você que é jovem, não está solteiro aí, mas vive se esfregando para lá e para cá, irmãos. Está sexualmente impuro, irmãos. Você que está munido aí de algumas fotografias e vídeos pornográficos aí no celular. Você que faz parte de um grupo aí de WhatsApp aí, onde tem palavras obscenas que já foram condenadas aqui. Sai desse grupo agora, nessa manhã, meus irmãos. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Largue o grupo, fique com a Bíblia, irmãos.
Aí depois vai dizer, pô, Deus é ruim. Deus não é ruim, Deus está mandando um sinal. Como é que Deus é ruim? Tem um sinal de trânsito, um sinal vermelho. Aí eu sou uma pessoa boa, eu posso passar porque eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, lei é para ser obedecida. Se tem um sinal de trânsito vermelho, eu tenho que parar. Se eu passar à frente, a responsabilidade é minha, irmãos. A mesma coisa, a palavra de Deus está aqui, liberando para a gente, ó, verde, pode fazer, amarelo, atenção, vermelho, para! E a gente não quer obedecer, irmãos. Então, o sexualmente impuro também vai ficar do lado de fora. E os que gostam de praticar a mentira, meu Deus do céu. Olha o que ele diz, por favor, no verso de número 7, sobre isso tudo, verso 7, por gentileza, marcou. Não participem do que essas pessoas fazem. Mais uma vez, não participem do que essas pessoas fazem. Mais uma vez, não participem do que essas pessoas fazem. Olha o que diz o Salmo de número 1, apenas o verso de número 1. Salmo 1, verso 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Irmãos, pode ter perverso convertido, ou achando que está convertido, convencido? Pode. Pode ter um perverso na sua família? Pode. O seu irmão pode ser perverso? Pode. O seu marido, esposa? Pode. A sua célula pode ter? Pode. A sua igreja pode ter? Pode. Mas a Bíblia faz um convite, ó, não siga o conselho deles. Então, a existência dele eu não posso inibir. Eles vão existir. Mas após eu descobrir a existência deles, eu posso cumprir a minha parte. Eu posso não caminhar com eles. Então olha bem o que diz aqui, já peguei 2 pessoas dormindo. Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não detém o caminho dos pecadores, e nem se ajunta na roda dos zombadores. Tudo dentro do contexto que Paulo está mandando essa igreja sair. Zombadores são aqueles que praticam palavras obscenas. Os zombadores só vivem falando da vida dos outros. Vocês sabem quem são esses e vocês ainda continuam com eles. Vai chegar e a porta vai estar fechada. Se você tem grupo de fofoca, é minha amiga, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não existe miga, não existe migo. Ok? Então se você está andando com pessoas que está te deixando a tua espiritualidade mais abaixo do que você já estava difícil de recuperar, tu está mais ruim do que você imaginava. Isso pode acontecer aqui, tá? Aqui, em casa, faculdade, trabalho. Irmãos, se aqui já acontece, é difícil, quem dirá no seu trabalho? Quem dirá no seu trabalho? Suponhamos aqui, a sua amiga lá do trabalho, você está na sala com ela, são 3 pessoas na sala, aí ela liga um pagode. Ela ligou um pagode. Aí você deu um sorrisinho para ela, irmãos. Já era, entrou. Está entendendo o que é sair disso aí? Se ela ligou o pagode, você deve fazer o quê? Botar o fone de ouvido. Vai ser uma resposta sem palavras agressiva. Não é assim, de repente, para sua amiga que você está conseguindo ganhar, né? Que está sendo fácil. Está ouvindo o pagode, vai para o inferno. Espantou a mosca. Entendeu? Não é assim. Tem gente que vai ter que ser assim, irmãos. Como é que eu vou chegar lá com um bandidão lá, na boca de fumo, com um fuzil maior do que eu, falar com ele assim, e aí, querido? Você está bem, é? Não. Meu irmão, você sabe o que você está fazendo? A Bíblia diz, não matarás. Então tem algumas coisas que precisa de uma palavra mais áspera, mais incisiva, palavra de homem. Mas de repente, uma descrição de uma amiga dessa que liga um fone para você, que liga uma música para você, sabendo que você é cristão, nesse exato momento, ou você vai ganhá-la, ou você vai perder. Por quê? Nesse exato momento, você vai dar uma mensagem para ela, com o seu fone de ouvido, você vai dizer, não gostei. E se ela souber que você é uma mulher, um homem espiritual de Deus, vai lhe respeitar. Porque o mesmo senso que tem em você, que te atingiu, está dentro dela, mas ainda não foi despertado. Porque Deus te salvou naquele trabalho, e quer salvar ela também. Sim ou não, pessoal? Então, é para prestarmos atenção. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não está bem com o marido. A menina do trabalho é ímpia, vai falar de casamento para ela.
Conselho dos ímpios. O que o ímpio vai te dar, meu irmão? Aquilo que ele não tem. Ou aquilo que ele tem. O ímpio vai te dar o quê? Conselhos perversos. Ah, amiga, vamos sair hoje para esparecer a cabeça. Tem um lugar ali na esquina que é legal. É só um barzinho, nada agressivo, é só um barzinho. Aí está o crente lá, que não está bem com o marido, lá no barzinho, mais uma vez, aquela musiquinha de fundo, para ter as duas paixões no meu peito. Aí está outra lá, com uma cerveja e você com refrigerante. Ó, meio pecado. Não, pastor, não estava nem bebendo. Mas o lugar? As más conversações corrompem os bons costumes. Talvez para você não seja nada interessante ouvir isso nessa manhã. Mas dentro do que eu comecei falando sobre a volta de Jesus, todo esse princípio vai estabelecer. Se Jesus voltar, você vai subir. Olha o conselho do salmista, como que ele começa. Bem-aventurado, mais que bem-aventurado. Feliz. Algumas traduções diz feliz. Então, sobre tudo isso, não participem do que as pessoas fazem. Repete comigo. Não participem do que as pessoas fazem. Presta atenção. Eu vou ter contato com o ímpio? Vou, meu irmão. Lá no seu trabalho. Quem tem contato com o ímpio no trabalho? Levanta a mão. Quem tem contato com o ímpio na faculdade? Com o ímpio não cristão, desviado não cristão na faculdade. No condomínio onde você mora. Ok? Na academia que você malha. Ok? Na casa que você mora. Caramba, hein, gente? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Nós temos contato com eles diariamente. Pastor, como é que eu vou fugir de tudo que você está dizendo se eles fazem parte da minha vida? Se amanhã eu vou chegar num trabalho e 90%. E aí que está, irmão, eu quero falar dessa massa aqui. Nós somos a minoria, você sabia? Nós somos igual Jerusalém. O Irã é gigantesco. E Jerusalém, Israel é um ovo. Mas o nosso problema não é o nosso número, nem a nossa pequenez, né? A nossa grandiosidade está em quem está com a gente. É muito maior do que eu possa imaginar. Talvez você diz assim, poxa, na minha família é muito difícil, mas você está representando um Deus lá. Talvez no seu trabalho você diz, pastor, para mim é muito difícil, só sou eu lá. Tá bom, só é você lá. O que eles estão ouvindo agora? Aqueles do seu trabalho que são ímpios. Aonde eles estão sentados agora? E aonde você está sentado agora? Aí quando vocês se cruzarem amanhã, quando vocês se encontrarem amanhã, quem é das trevas vai oferecer trevas, e quem é da luz vai oferecer luz. Esse culto que você está vindo aqui, esse culto que você está participando, essa palavra que você está ouvindo, esse alimento que está entrando na tua alma, vai fazer cumprir a palavra de Deus, e vereis a diferença do quem serve e não serve a Deus. Aprendam uma coisa, em João capítulo 7, cada um se despediram, foram para sua casa. A gente usa isso quando quer se despedir de pessoas. Só que o texto diz em outras traduções que Jesus foi ao monte para orar. Na NVT vai dizer foi para casa. Em outras vai dizer que Jesus foi ao monte para orar. Por que ele foi ao monte para orar? Ele foi para o culto, ele foi conversar com o Pai. João capítulo 8, amanhece o dia. Entregam para ele, diante dele, uma mulher pega em adultério. Aonde ela passou a noite? Aonde ela passou a noite, gente? Fala, gente. Trabalhando, né, gente? Onde ela passou a noite? Passou lá no adultério, lá na cama, com o rapaz, né? Aí perante o dia, amanheceu. E ela estava à noite aonde? E Jesus estava onde? Vamos lá, todo mundo junto, sem perder. Ela estava onde? Trabalhando não, se prostituindo. Vai, gente. Adulterando, linguajar, claro. Ela estava fazendo o quê? Muito bem, se prostituindo. Ela estava fazendo o quê? Todo mundo junto, se prostituindo. Jesus estava fazendo o quê? Aí os dois se encontram. Amanheceu o dia. De onde ela veio? Da prostituição. De onde Jesus veio? Quem vence o duelo? Aonde você está? Aonde os perversos estão? Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer essa batalha?
O lugar que você está é o lugar referencial para suas guerras, irmãos. Ela veio de uma noite e ele veio de uma vigília. No momento em que os dois cruzam, ele tem para dar para ela mais do que ela imagina. Ele disse para ela: levanta, seus acusadores não estão aqui, nem eu. Vai e não peques mais. Dependendo do lugar onde eu estou, até mortes são evitadas. Era ou não era para essa mulher morrer? Era ou não era, gente? Gente, vocês estão ruins de manhã hoje, hein? Já foram melhor. Era ou não era para essa mulher morrer? Quem evitou a morte dela? Aonde ele estava? E você está fazendo o quê? Você vai evitar o quê? Então o texto diz pra gente, ó, não participe do que essas pessoas fazem. Leia comigo, por favor, todos vocês. Vamos lá, 1, 2, 3. Não quer dizer que não teremos contato com eles, no condomínio, na casa, no clube. O clube, clube que você joga tênis, basquete, vôlei, natação, ok? Não é outro clube, no hall, baby house, né? Via show. Quando você falou em clube, o pessoal já pensou, né? Tarde, sai fora, irmão. Então nós teremos contato com eles. Temos uma vida de trabalho ao lado de ímpio, uma vida de estudante. Irmão, o trânsito. Jesus do céu. Quantas fechadas a gente leva no trânsito, irmãos? 99% do que está ao nosso lado, dirigindo à frente e atrás, do lado do outro, são ímpios, irmão. Toda hora a gente ganha uma fechada. Toda hora a gente ganha uma fechada. Toda hora. A gente lidar com o ímpio direto. A massa é muito grande. A massa é muito grande. Onde você olha é ímpio, onde você olha é ímpio. Parece que é uma força opressora. Eu vou lidar com ele, mas eu preciso ter uma identidade. Na Babilônia foram levados um monte, mas 4 ficaram de pé. Então a Bíblia traz um monte de reflexão. José também ficou de pé no Egito, ao ponto de se tornar um governador. Então não importa. 1 São João 4, maior é o que está em nós, verso 4, do que está no mundo. Eu não quero saber quantos amigos tem lá no seu grupo, lá, da tua força do trabalho militar, do seu grupo lá, da sua escala, do hospital. Eu não quero saber quantos ímpios tem, eu quero saber se você tem posicionamento lá. Essa é a diferença. Que tem massa, a gente sabe. Que a massa é maior, a gente sabe. Mas eu quero saber qual o diferencial, até onde Deus está sendo glorificado e o nome dele sendo honrado através da sua vida lá. Porque milhares de ímpios a gente tem, mas ele diz para a gente: não participe do que eles fazem. Como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou ser luz nesse lugar? Não fazendo e não contentando. Imagine você, enfermeiro. Quem é enfermeiro aqui, por favor? Legal. 3 horas da manhã. As colegas falam assim: é para distrair, vamos falar uma sacanagem aqui. Aí vai lá e chama lá e fala: menina, isso é fofoca. A Bíblia diz não participar. Aí você está usando o horário de 3 da manhã, que é o horário da vigília. Você fala: irmão, essa hora é hora da vigília, a fila está mais curta. Aí você logo dá, né? Pessoal, não vai acrescentar nada falando da vida dos outros. Vamos orar aqui. Então o problema não é a massa que não presta, mas é o propósito que eu preciso estabelecer, irmãos. Nós somos poucos, mas o nosso Deus é grande. Israel está aí mostrando para a gente que o nosso Deus é muito mais do que podíamos pensar ou até mesmo imaginar. Olha o que dá no verso 8 aqui: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, éramos iguais, mas agora tem luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Repete comigo: bom, toda a igreja, bom, justo e verdadeiro. Você sabe que essa distinção assim, parece uma coisa meio espiritualizada, né? O fulano tem muita luz nele. Quando você está com uma pessoa que é esotérica, ela não tem aquela junção de a gente falar assim: poxa, Deus, o Espírito Santo, né? Santidade, homem de Deus. Qual é a fala que essa pessoa tem? Poxa, o fulano reflete muita luz, né?
Aí dentro desse contexto de Éfeso aqui, Paulo está utilizando o que eles conhecem para propagar. Só que a gente vai caminhando pelas páginas do Evangelho e vai vendo que isso é muito mais do que apenas falar, uma pessoa que reflete luz, né? São as obras, irmãos. São as obras, porém, essa mulher de João 8, ela veio de uma noite de trevas, e Jesus veio de uma noite de luz. O que é luz, irmão? Tudo que é puro, tudo que é amável, irmãos. O que é luz? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Repete comigo, pelo menos escrever isso: bom, justo e verdadeiro. Imagine hoje só, você pegar o que você faz, né? O que você trabalha, os acordos que você tem, os trabalhos que você tem a fazer. Se você pensar assim, cara, isso é bom, isso é justo, isso é verdadeiro. Você está entendendo? Se a gente pegar essas 3 palavras, fazer uma qualificação dela, de uma amizade, essa amizade é boa, é justa, é verdadeira? Ou essa amizade apenas alimenta a minha carne, fala a minha língua, nem me confronta, né? Se você pegar um lugar, é bom, é justo e verdadeiro? Se você pegar um ganho seu financeiro, é bom, justo e verdadeiro? Você pode aplicar isso em várias áreas da sua vida. Então Paulo dá uma assertiva dizendo assim, ó, o fruto da luz, ou seja, quem diz estar convertido, tem apenas que praticar o que é bom, justo e verdadeiro. Imagine agora você pegar essas 3 palavras e aplicar ela em todas as decisões da sua vida. Aplicar ela em todos os negócios que você tem que fechar. Ser dela um estilo de vida. Por exemplo, amanhã eu tenho que tomar uma decisão. Essa decisão precisa ser o quê? Boa, justa e verdadeira. Eu não posso tomar uma decisão boa, justa e falsa. Tem que ser verdadeiro. Eu tenho que ser honesto. Então a Bíblia requer da gente comportamentos, ou seja, obras do Filhos da Luz. Então qualquer momento da minha vida eu preciso colocar o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. E se não tiver nenhum desses atributos, não faça. O que eu tenho que fazer é bom, é justo? Não, então não faça. Não basta apenas ser bom, você não vai medir aqui, peraí, pelo menos eu estou acima da média, de 3 acertei 2, 60%, não, tem que ser pleno, 100%, então tudo que você vai fazer amanhã, talvez você está para tomar uma decisão, essa decisão tem que ser boa, não é só para você, tem que ser boa para a sua casa, tem que ser boa para o reino, tem que ser boa para tudo, tem que ser justa. O que é justa? Justiça. Tem que botar na balança de Deus, e tem que ser verdadeiro. Então tudo que eu vou fazer, eu preciso atribuir essas 3 palavras. Parece simples demais, mas se você antes de tomar uma decisão importante, se você colocar essas 3 palavras, talvez nós iremos recuar em muitas coisas, ou não iremos errar em muitas outras delas. Bom, justo e verdadeiro. Mais uma vez, bom, justo e verdadeiro. Mais uma vez, olha o que Paulo diz em Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero dizer uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é de excelência nisso, digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam, receberam de mim, tudo que me ouviram de mim e tudo que me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Parece ser uma coisa simples, mas olha o que Paulo está dizendo, a mesma colocação, só que agora ele está dizendo o resultado. Se vocês fizerem o que é bom, justo e verdadeiro, Deus estará com vocês. Que aparentemente a gente tem outro lado, né? Peraí, não dá para ser tão certo assim. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A malandragem se pega na malandragem, que é ser esperto demais, se atrapalha. Se você der uma volta a alguém agora, pode ficar tranquilo, que isso que você tratou de desleal, lá na frente você não vai sair sem pagar isso não, irmãos. Eu nunca vi ninguém tomar ganho. Quer ver uma coisa? Abraão estava com Ló, não era para os dois se separar. O Ló resolveu se separar de Abraão, sem a permissão, somente pela ganância. Quando Ló se deparou, ele estava em Sodoma e Gomorra, ele não ganhou nada de lá, deixou tudo lá. Então aparentemente é uma vantagem os campos verdejantes, é uma vantagem o rebanho que eu tenho, meus irmãos. Quando Ló se deu por conta, ele havia perdido, foi tudo: esposa, bens, até sua reputação. Havia perdido tudo. Por quê, irmãos? Porque na hora de optar o que é bom, justo e verdadeiro, ele consultou a alma dele, consultou o coração dele.
indo por um lugar onde não deveria, fazendo o que Deus não aprovou e seguiu o caminho dele. Então cuidado, irmãos, porque o bom, justo, verdadeiro pode fazer você renunciar até o que seus olhos aceitaram. Bom, justo, verdadeiro pode fazer você renunciar até aquilo que lhe faria bem aos seus olhos. Bom, justo, verdadeiro, de repente, seria trocar o teu salário, mas aí você ia comprometer o que é bom, justo e verdadeiro. Porque bom, justo e verdadeiro, meu patrão me chamou, agora ele vai dobrar o meu salário, vai triplicar o meu salário, mas eu só tenho que fazer o que é injusto. Vai perder o seu salário, 3 meses você vai perder o seu emprego. A Bíblia diz: não pague o mal com o mal. Então cuidado, irmãos, porque a palavra doce começa com bom, e bom é aquilo que eu quero. Por isso que ele começa a funilar. Ele vai afunilando, dizendo assim: é bom para você. Aí você fala: mas deixa eu ver se é justo. Aí quando você vai na justiça, tem algo errado. Aí quando você vai para a verdade, aí você vê a mentira. Aí Deus fala assim: vai fazer a sua vontade do bom ou a minha, que eu sou justo? Bom dia, irmãos. Bom, justo e verdadeiro. Bom, justo e verdadeiro. Bom, justo e verdadeiro. Bom, justo e verdadeiro. Ele diz para nós não participarmos, olha que palavra linda, verso 11: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostre a sua reprovação expondo à luz. Amados, leia esse versículo, ele é fantástico, ele vai abrir agora algumas janelas para nós. Por favor, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação expondo à luz. Alguém além do pastor Jorge aqui, advogado? 1, 2, 3, 3 advogados aqui? 3 advogados? Ok, a palavra que eu vou utilizar aqui agora, quando Paulo ele diz assim, não participem. No criminal, a participação é chamada de cúmplice. Se um cara está intencionado a causar um delito com alguém, e você estiver do lado dele, você é um cúmplice visual, presencial. Se ele saiu para matar, tirar a vida de alguém, se você, o simples fato de estar junto com ele e não tentar evitar que aquela vida seja ceifada, você é tão criminoso quanto ele. Aí Paulo ele diz: não participe dos feitos inúteis. A participação significa cúmplice. Eu sei que alguém está indo para o precipício, eu sei que alguém está à beira de um divórcio, e eu estou coparticipando. Suponhamos aqui, por exemplo, você é homem, você sabe que o casamento desse rapaz não está legal, ele precisa ter tempo com a esposa, aí você vai lá, tira ele de casa para ficar com você no futebol. Você é um cúmplice do divórcio, seja homem ou seja mulher. E a gente acha, botando lá no bom, justo e verdadeiro, não, é bom porque a amizade é boa. Você está sendo cúmplice de uma tragédia, está anunciada. Então a gente está sendo criminoso, não somos mais vítimas, somos literalmente assassinos desapercebidos. Quando ele diz: não sejam participantes, não seja cúmplice dos feitos inúteis, do mal, da escuridão, antes mostre sua reprovação expondo à luz, ele termina de forma fantástica. Alguém me chamou para ser cúmplice, ou alguém está precisando de mim para compactuar e fazer uma obra no qual é danosa. Ele está dizendo o seguinte, não basta apenas não ir e não ficar calado, exponha a reprovação, diga o motivo que você não quer perante a luz, a minha palavra. E aí está faltando verdade para a gente. Fulano, eu não vou com você por causa disso, eu não vou com você porque estão falando isso, eu não vou com você porque você precisa melhorar nisso. Então não adianta, irmãos, não adianta somente calar. Ele está mandando expor
E o que falta na igreja é a verdade. Não, eu prefiro me calar. Quem cala consente, a Bíblia manda você falar. Quem conhece a verdade, irmãos? Quem está ouvindo a verdade, irmãos? Eu já falei de duas posições. Falar áspero, de repente numa ocasião é necessário. De repente outra, uma ativação de uma palavra mais carinhosa. Ou de uma reflexão da pessoa. Por exemplo, está ouvindo uma música, bota um fone, quer dizer, não estou gostando. E aí, em nome da amizade e o respeito, a pessoa vai rever esse conceito. Agora, o que nós temos é muitas pessoas sendo um cúmplice, vendo que um está desviando, vendo que um está se esfriando, e não está ajudando. Se essa pessoa morrer, a culpa também é sua. A culpa também é sua. Se essa pessoa divorciar, a culpa também é sua. Se essa pessoa naufragar na fé, a culpa também é sua. Pastor, como é que você diz com tanta exatidão? Eu digo, se você fosse tocha, passava o fogo para ele, mas a água molhada que está na brasa, que era ele, agora virou carvão, está apagando o teu fogo. Se você era fogo de verdade, tinha reacendido o irmão, mas você não reacende ninguém. Está os dois, volta a foto do nosso tema, por favor. Está os dois, um está morto e hoje está dormindo, o outro está dormindo. A mesma coisa. Não se meta no casamento de ninguém. Chegaram para nós algumas ações, botando o nome de irmãos. Tem casal que não está bem, e a outra parte está colocando o nome do fulano. Fulano está me atrapalhando, pastor. Você está doido. Esse casamento vai ser um peso nas tuas costas. Se houver um divórcio, vai ser um peso nas tuas costas. Você está colaborando, você não tem nada a ver com isso. Sai daí. Vai tomar conta do seu. E se não tem, a Bíblia manda você, sendo solteiro, cuidar das coisas do Senhor, não se meter no casamento dos outros. Cúmplice. Perante o criminal, você é tão coparticipante quanto a pessoa. Morrendo alguém, você é responsável junto com ela. Sofrendo alguém, você é responsável junto com ela. Aí está o morto e o que está dormindo. Já falei para vocês, se tiver 2 mortos e um dormindo, o Rebecão vai levar os 3. Cúmplice. A culpa é do Rebecão? Não, a culpa era sua, você é cúmplice. Você está do lado de alguém morto, eu pensei que estava todo mundo morto. Igreja, desperta tu que dormes. Levanta entre os mortos. Levanta entre os mortos. Sai, foge das más companhias, más conversações. Sai de assunto que você não tem patente para resolver. Bom, justo e verdadeiro, se não tem isso, sai. Se é só bom para você, porque faz bem para você, não é justo, não é verdadeiro, mete o pé! 30% é porque eu gosto. O que você gosta não é mais palatável para você. Tem que ser o que é justo. Deus te chamou para a obra de justiça. Deus lhe chamou para a obra de verdade. Desperta entre tu que dormes dos mortos. Levanta. Nós estamos piamente sendo tomados por sonos espirituais, sonolências espirituais. Eu acá já havia falado, 2 pessoas batendo cabeça, dormindo na igreja. Uma palavra dessa, Jesus às portas. Pastor, porque o fulano dormiu bem. Irmão, o que Jesus tem a ver com isso, irmão? Se vira. Porque o fulano está passando mal, para quê? Só para o culto, para tudo, está sorrindo a vida toda. Irmãos, alegria no culto, a presença de Deus manifesta, a reação, isso tudo é o que Deus quer, irmãos. Qual o reflexo da igreja? Tem muitos mortos e tem muitos dormindo como se tivesse morto. Bom dia. Não participe dos feitos inúteis do mal da escuridão. Antes, mostre a sua reprovação expondo a luz. Repete comigo, por favor. Reprovação expondo a luz. O que é reprovação, irmãos? Fulano, não concordo com o que você está fazendo. Não concordo. Por que você não vai? Porque eu não acho certo isso aí.
Mas a gente não está tendo opinião mais. A gente não tem opinião. Por que a gente não tem opinião? Porque a gente hoje quer ser popular, aceitável por todos. A gente quer ser o melhor amigo de todo mundo, vai agradando o mundo inteiro. Você vai se perder, hein? Você vai se perder. Daqui a pouco você está sem identidade, porque tem um cadinho de cada dentro de você. Um cadinho do fulano, um cadinho do outro. Aí as suas emoções vêm de pessoas, não vêm do Senhor. Então a Bíblia manda a gente expor. Por que você não quer fazer? Por que você não concorda? Por que você não quer ir? Porque eu preciso te expor à luz. Se eu tenho luz de verdade, eu preciso iluminar os teus caminhos. Então não basta apenas falar assim: e aí fulano, vamos com a gente lá naquela paradinha? Não, não vou não. Minha esposa não deixa. Não é só isso não. Fulano, não vou porque lá não é ambiente para mim nem para você. Verdade é essa, pronto, acabou. Fulano, não vou porque eu acho aquilo uma covardia. Aquela reunião é uma reunião do inferno. Pronto, acabou. Porque a Bíblia manda eu no Salmo de número 1, não se assentar na roda dos escarnecedores. Ah, fulano, e aquele futebol? Tu não vai mais no futebol não? Cara, aquele futebol de 10 palavras, 20 são palavrão, como é que eu vou para lá? Não, não quero mais jogar não, estou lesionado. Mentira, está faltando a verdade. Precisamos ser pontuais e verdadeiros. Por que você não vai? Qual é o motivo? O motivo é esse, porque quem é da luz fala na luz. Precisamos ser verdadeiros e não omissos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Sem ser cúmplice de ninguém. Quer para o inferno? Vai sozinho, mas a minha verdade vai ouvir. Quer desviar? Vai desviar, mas a minha verdade vai ouvir. Não vou ser cúmplice da sua rebeldia. Morrer debaixo dos meus olhos, eu fingi que não vi nada. Não! O sangue não vai ser cobrado das minhas mãos. O sangue não pode ser cobrado das suas mãos. Não podemos ser cúmplices. Verso 12. Vergonhoso. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Repete comigo, é vergonhoso. Gente, esse finalzinho aqui, Paulo, meu Deus do céu. Paulinho. Olha o que Paulinho fala. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Qual é o nome disso? Fofoca. Ih, tu viu o fulano? Cara, não fala para ninguém não. Ele está dizendo que o que ele fez é vergonha, mas vergonhoso para você ficar comentando essas coisas. Fala para ninguém não, mas eu preciso desabafar, porque eu não sou baú para ficar guardando segredo. Fofoqueiro, você vai para o inferno também? Já está difícil tomar conta da sua vida, como é que você vai ficar tomando conta da vida dos outros? Está sabendo do fulano? Está sabendo o quê, meu irmão? Estou cheio de coisa para fazer. Sabendo de quê, rapaz? Pondo o nariz onde não é chamado. Então ele chama até de vergonha. Ele diz, vergonhoso até mesmo é falar daquilo que os maus fazem. Irmãos, Deus deu uma vida para cada um. Para quê? Tem gente que está tomando conta da sua e da de um monte, né? Meu Deus do céu. Ai, Jesus, é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficam evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Foi lá, expôs, falou que você é luz, suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz, quando vocês brilhar sobre elas. Mais uma vez, suas intenções malignas ficarão evidentes quando você abrir a boca, quando você corrigir, quando você adverti-los, quando a sua luz brilhar sobre as trevas. Olha o que Malaquias diz, 3,18. Então vocês verão outra vez. O que Deus está esperando da gente? A diferença do justo e do mal. A diferença do que serve e o que não serve. Hoje, nos nossos dias, o que serve e o que não serve está comendo do mesmo prato, bebendo na mesma bebida, frequentando o mesmo lugar. Só que a palavra profética é: vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ao ponto de um jogador de futebol cheio de palavrão, cheio de tatuagem, cheio de pornografia, cheio de adultério falar, não, eu sou cristão. Bota uma faixa na cabeça dizendo 100% Cristo e com uma vida promíscua.
Nós estamos seguindo pessoas erradas. Estamos dando like para quem não precisa e não pode. Porque o fulano fez um culto na casa dele, com bebida, com vinho, traindo esposa, casando, descasando, casando, descasando, e isso é exemplo, isso é vergonha para o evangelho. Recentemente agora, um casal em rede social, eu digo isso porque eu segui, deixei até de seguir ontem mesmo, deixei de seguir, eu até fiz trabalho com a tal pessoa, lutando no casamento a vida inteira, cria um testemunho sobre casamento, tal, edifica muitos outros. Estavam divorciados 6 meses, parece que ontem resolveu colocar em rede social, já estamos divorciados, já assinamos papéis de tudo, ela lá, eu aqui, e o resultado da vida desse homem é, vou me dedicar mais à minha vida e à minha vida espiritual. Como eu vou me dedicar à vida espiritual divorciado, irmãos? Como eu vou subir no altar novamente para falar de casamento, se eu mesmo não conseguir manter o meu, irmãos? Como, irmãos? Somos padres agora no púlpito, falando de família sem ter, falando de criação de filhos sem o mesmo fazer, falando de esposa sem nunca experimentar. Que isso, irmãos? A vida de um cristão é aquilo que ele vive. A vida de um cristão é para ser um espelho. Todo mundo tem dificuldade, porque toleramos 20 anos, e o monte lá fica, nem já vai, Deus é contigo, livramento para você. Quem perde é o reino. Quem perde é o reino, irmãos. E a gente fica debatendo, porque eu acho melhor, porque... Misericórdia. A gente está muito mal. Mas está muito mal. De evangelho mesmo, de cristão, a gente está nota 5, baixando para 4,9. Sim ou não, irmãos? É verdade, irmãos. Só misericórdia de Deus. E o que tem de bom não vem se vangloriar na gente não, tá? Não, mas eu sou um pouco bom. Isso aí é a raspinha da graça de Deus pegando na gente. Pegou em alguém a graça aí, a raspinha? Pegou em mais um agora. Mais outro foi alcançado agora. Chegou a nota 5 agora. É só a graça de Deus. Irmão, eu não vou me envaidecer dizendo, é virtude minha. Meu irmão, se tem alguma coisa, é a graça de Deus, irmão. É ela, não sou eu, não é você, não somos nós. Está comigo aí não? Então ele diz para nós mostrarmos a diferença do que serve e que não serve. Eu quero destacar um texto de Mateus capítulo 5, verso 14, Marcos, por favor. Veja bem, vocês são o quê? Gente, estou acabando, vamos lá, vocês são o quê? Luz do? Mas acima ele diz que é sal, né? Sabor. E agora a luz tem que resplandecer. Irmão, o que adianta uma luz numa casa escura? Nada. Você vai chamar de lâmpada. O que ela é? A luz quando ela está acesa. Já reparou que você fala, pega essa lâmpada aí. Aí quando você dá um toque para a pessoa, um start, de ligar, você fala, liga essa luz aí. Então ser lâmpada e ser luz é diferente. Lâmpada para os meus pés, eu conheço a palavra, mas luz para o meu caminho, comecei a andar. Entende? Então existe uma diferença entre ser lâmpada e luz. Por exemplo, eu posso ser lâmpada, eu conheço a palavra, mas eu vou ser luz se eu começar a andar com ela. Está entendendo? É a mesma coisa, ele diz aqui, vocês são luz do mundo. Ou seja, o mundo precisa nos conhecer. Porque vem os irmãos lá, meio rebeldes lá, e pega um avião e lança na torre e fala, somos nós, mas cadê os cristãos? E é muito horroroso para a gente, porque no momento que a gente está aqui de braço cruzado, com o ar-condicionado, sentado numa cadeira, pode ir lá atrás beber uma água, pode ir lá no banheiro, alguém faz o que quer, alguém anda pela igreja, você tem livre-arbítrio aí de fazer o que você quiser, mas existem pessoas com países perseguidos que não podem fazer nada, e nem têm o direito de cultuar, e nem podem portar uma Bíblia. Existem gente ao redor do mundo agora morrendo pelaquilo que a gente está desdenhando. Eu me dou o direito de vir para a igreja e dormir no culto. Eu me dou o direito de vir para a igreja e não prestar atenção na palavra. E tem alguém do outro lado que apenas queria estar num ambiente desse e não pode. Meu Deus do céu. A muito é dado, muito será
cobrado. Vai ser terrível para a gente. Vai ser muito terrível para a gente. Se Deus passar na cara as oportunidades que Ele deu para a gente, estamos com saldo devedor. Estamos devendo. Se Deus cobrar tudo que Ele já fez, tudo que Ele já falou, tudo que Ele já apontou para a gente, estamos negativos. O nosso nome está no SPC e Serasa do Senhor. Mas para aqueles que se redimiram, aqueles que foram comprados pela graça, aqueles que piamente, não são todos, né? Alguns só. Tu vê que a manifestação é de quem falou: nossa, pastor, não sou assim não. Exato. Foram aqueles que rasgaram o escrito de dívida que era contra eles. Foram aqueles que já crucificaram as suas paixões, sua vida, ok? Largando mão da lascívia, do pecado, da idolatria, da podridão, do escárnio. Agora vivem uma vida santa e piedosa na presença do Senhor, e dessa presença não se abdica dela por nada. Somos nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nem todos são ruins. Na mesma casa Caim, mas também tem Abel fazendo sempre o melhor para Deus. Tem aqueles que matam, mas tem aqueles que dão a vida em um culto, irmãos. Tem aqueles que falam: deixa eu ver se eu preparei o melhor para Deus. Ele bota a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor cabelo, ele penteia, ele bota o melhor sorriso no rosto, ele diga: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Existe. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída do alto do monte. Você já viajou por alguma cidade a qual tem vale, tem monte? Quem já foi assim, bem interiorzão de roça, menino? Roça. Tem mato, tem montanha, para tudo quanto é lá, tudo verde de noite, só o teu farol do carro que ilumina tudo. Mas você já viu que tem uns pontos assim de um vilarejo, de uma cidade? Você sabe que ali tem gente, porque a luz está acesa. Então no meio dessa escuridão de vale, de monte, assim Deus quer nos ver, acesos, trazendo esperança, como se diz para aqueles que estão na estrada: lá tem um ponto de luz. E de repente você é um ponto de socorro para uma pessoa dessa que está na estrada perdida. De repente ela vai ter a sua casa, o seu vilarejo. Olha aí, é só deixar a luz acesa. Não se pode esconder uma luz construída num lugar alto. Não faz sentido esconder a lâmpada depois de colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que na casa estão. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o Pai que está no céu. Eu conheço alguns dos irmãos que aqui estão e vejo de fato algumas mudanças. Outros, até nos seus erros eu glorifico a Deus, porque ontem eu vi na torcida do Fluminense assim, chuta, Eve. O que a torcida estava dizendo? Por favor, você está aí como atacante, não importa se vai para fora, não importa se o goleiro vai pegar, teu papel é chutar. Então a torcida deu, ele não foi lá algo contra, você entendeu? Foi algo motivado, pelo amor de Deus, chuta. A mesma coisa, eu vejo gente errando, o goleiro pegando a bola, batendo na trave, indo para fora, mas está tentando acertar. Isso me motiva. Aqueles que falam: meu Deus do céu, eu tinha tudo para não estar aqui, como para mim é difícil, a minha casa não me ajuda, a enfermidade, a desemprego, a doença, mas irmão, está aqui marcando mais um gol nessa manhã, está aqui nessa manhã chutando. Se o goleiro vai defender, se a bola vai para fora ou pegar na trave, isso não importa. O que importa é que você está sendo um atacante de ofício. Chuta essa bola, igreja! Chuta essa bola. Nós iremos tentar, e se Jesus não vier, iremos morrer tentando, mas desistir não é uma opção, Juscelia. Retroceder não é uma opção. Voltar atrás não é uma opção.
Alguém que voltou melhorou as coisas? Não. Então o resultado deles é a minha permanência. Nós não somos daqueles que retrocedem. Se eu chutei uma vez, eu vou chutar outra. Se eu tentei uma vez, eu vou tentar outra. Mas vai quebrar a cara de novo. O que eu não posso deixar de fazer é tentar. Água mole, pedra dura. Uma hora o gol entra. Uma hora a bola é dentro. É ou não é? Uma hora a bola é dentro. Elias falou para o servo: vai lá em cima, tem alguma coisa. Tem nada, Senhor. Vai de novo. Tem nada. Vai de novo. Tem uma nuvem pequenininha, mas do tamanho da palma. É necessário. Prepara aí o cavalo e os cavaleiros. Já vejo um som veemente, impetuoso vindo por aqui. Às vezes o que a gente vê é aquilo que nem é impalpável para a gente. O profeta chega na casa da viúva e fala assim: só um bocado. Tá bom, um bocado já é alguma coisa. Jesus vai fazer um grande milagre para 25 mil pessoas. Ele pergunta: o que tem? Apenas 5 e 2. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 25 mil pessoas? O que é pagar uma dívida de uma viúva com apenas um bocado de azeite? Deus quer um pouco. Quem potencializa o nosso pouco é Ele. Deus vai começar a partir do que você tem. O que você tem, esse pouquinho de força, cadê esse pouquinho de glória, cadê esse pouquinho de energia, cadê esse pouquinho de fé para Deus aumentar o seu nível nessa manhã aí? Ele precisa de um pouco. O pouco é a partida para o exagero de Deus. Vamos acender essa luz. O pouco nós já temos, somos lâmpada. Agora, cara, não sei se você pegou essa chave aqui do Salmo 119, lâmpada para os meus pés, lâmpada, eu já tenho a palavra, já tenho a direção, já tenho a presença, agora luz para o meu caminho. Uau, luz para o meu caminho. Deus vai iluminar, irmãos. Deus vai iluminar. Quando eu começo a andar, as coisas começam a clarear, a aparecer, irmãos. Nós precisamos ser luz em meio às trevas. Não é só vir para cá, meu irmão, domingo e achar que tudo acabou. De repente para você o teu horário de crente agora. E depois de meio-dia você não é mais crente não. Pelo amor de Deus, continue com esse culto. Não foi nada, nenhuma palavrada, mas Deus trouxe um despertar para a gente. Atenção, povo de Cristo, atenção aqui, hein? Deus trouxe um despertar para nós. É tempo de despertarmos, irmãos. É tempo de levantarmos entre os mortos, irmãos. Olha o que diz o verso 14, em que a gente vai fechar agora. Efésios 5, verso 14. Vocês são 5, Efésios 5, 14. Obrigado. Pois a luz torna visível todas as coisas. A luz torna visível. Basta ser lâmpada. Pergunte para o vizinho do seu lado: você é lâmpada ou você é luz? O que ele respondeu? Eu sou os dois. Lâmpada é o recipiente onde a luz vai florir, irmão. Amém? A luz vai florescer. É ou não é, Cláudio? Olha lá. Pois a luz torna visível todas as. Por isso se diz, desperta. Aqui está o nosso tema. Por isso se diz, desperta, você que dorme. Levanta entre os mortos. Cristo te iluminará. Bota aquela imagem, por favor. Levanta agora. Sai dessa cama, sai dessa sonolência, sai dessa vida monótona, pacata, chata, triste. É tempo do avivamento. A Bíblia diz que nos últimos dias no qual eu comecei o culto aqui, Deus derramaria o Espírito. O Espírito não é apagado, o Espírito é aceso. Nós precisamos apenas não ser lâmpadas, mas também ser luz, irmão. Levanta entre os mortos. Levanta entre os mortos. Desperta tu que dormes. Talvez no teu caso você não está morto, você está dormindo.
está dormindo, está com a sonolência, desinteressado, não tem vontade, tudo que é espiritual não tem vontade. Se você reparar, quer ver uma coisa, olha a luta que nós temos, quem pega a Bíblia para ler em casa e vem um sono profundo ao pegar a palavra, olha a luta que é para nós mantermos aceso, não é? Isso é o inimigo das nossas almas. Por que pegar o zap não dá sono? Por que pegar o Instagram não dá sono? Por que ver um jogo de televisão, de futebol, alguma coisa, não dá sono? Por que, irmãos? Nós somos acometidos, nós somos todo dia, meu irmão, alvejados, com sonolências, com baixas. Nós não iremos deixar que o fogo de Deus se apague em nós, irmãos. A grande tipologia da vinda de Jesus foi descrita em Mateus 25. Atenção, irmãos. O que fizeram aquelas noivas com pouca luminosidade? Dormiram. Olha a sonolência sendo colocada nos últimos dias. Você acha comum desinteresse? Você acha comum prestar atenção só em 60% do culto? Você acha comum, sabe, dar uma cochilada? Talvez tenha alguém do teu lado que vai, sabe, abraçar essa ideia, dizer que te entende, mas eu estou aqui para ser o contra dessas coisas. Estou aqui para dizer para você que aquele retrato de alguém que está morto não pode ser igual de alguém que aparentemente está vivo. Precisamos levantar entre os mortos. Precisamos levantar entre os mortos. A gente está com um encontro com Deus. A pastora estava falando aqui agora. Tem 79 pessoas no encontro. Eu quero aqui, pautado aqui, aspas aqui. Nós temos 170 células na igreja. O normal seríamos nós dar para Deus aquilo que Ele dá. Deus dá cada mês a bênção sem medida no mês para a gente. E a gente não dá um fruto para Deus em cada encontro. Apocalipse diz que Deus até na eternidade vai dar o fruto. Um fruto por mês. Um banquete de Santa Ceia por mês. E eu não dou uma alma para Jesus. O passo de quem vai dormir é aquele que para de produzir. Não sei se você está trabalhando muito movimentado. Aí quando você trabalhou muito, aí você senta para descansar, você acaba esfriando o sangue e pegando no sono. Alguém já passou por isso? Muitos, né? É a mesma coisa, o espiritual é a mesma coisa. Esse negócio de falar que já fez muito e não faz hoje é